Vemos aí então propiciatório no versículo 17. Esse propiciatório era a tampa da arca do termo caponete, né? Se você quiser anotar aí, então caponete em hebraico, né? Para você anotar aí no seu caderno, caponete, né? Que vem então da raiz capar, que é cobrir, isso em hebraico, né? E nela o sacerdote então aspergia o sangue do sacrifício a fim de fazer a expiação pelo pecado. Era uma chapa mais ou menos, né, de aproximadamente 1,11 metros por 0,67 milímetros, né? Esta era uma chapa sólida, né, de ouro, e pesava aproximadamente 300 quilos de ouro, né? Bem pesada esta tampa da arca. Farás também 2 querubins de ouro ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Bom, os 2 querubins de ouro simbolizavam então os seres celestiais que assistiam diante do trono de Deus. Farás um querubim numa extremidade e o outro querubim na outra extremidade. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo as faces voltadas um para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Bom, os 2 querubins, né, como nós já falamos, eles estavam de rosto voltados um para o outro, ou seja, né, eles estavam de frente um para o outro, e eles tinham asas estendidas para cima. E porás o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca porás o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. Bom, o sumo sacerdote podia ir ao encontro de Deus, né, como representante do povo, mas apenas uma vez por ano, somente uma vez por ano, o sacerdote entraria lá no Santo dos Santos e falaria com Deus. Era ali então que se via a Shekinah, né, ou a Sheriná, em hebraico, a Sheriná, para se você quiser anotar aí, talvez você já tenha ouvido esse nome em algum lugar, a Shekinah, né, a Sheriná em hebraico, que é uma manifestação visível e gloriosa da presença de Deus, né? Se via a glória de Deus, e Deus então falava ali naquele lugar. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. A mesa, ela era aproximadamente, como nós vimos aí então, né, de 1 metro de comprimento por 1,5 de largura e 75 centímetros de altura. Ela era feita de madeira de acácia e recoberta de ouro, onde os pães da proposição eram colocados então sobre essa mesa. Ela tinha também uma borda também de ouro puro, para que os pães não escorregassem quando fossem colocados ali em cima da mesa, então caíssem contaminando-se com o solo. Cobri-la-ás de ouro puro, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura, e ao redor da guarnição farás uma moldura de ouro. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estarão sobre os 4 pés. Junto da guarnição estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Bom, então nós vimos aí as 4 argolas de ouro, que é o mesmo da arca, então também foi feito da mesma maneira para a mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, e levar-se-á por eles à mesa.
Também farás os seus pratos, as suas colheres, os seus cântaros e as suas tigelas, com que serão oferecidas as libações. De ouro puro os farás. E sobre a mesa porás os pães da proposição perante mim para sempre. Então, o pão da proposição eram 12. E eles não levavam fermento, né? Não era um pão sem fermento. Os pães, eles eram exibidos sobre a mesa existente, ali naquele lugar santo, e eram um sobre o outro, formando então 2 pilhas de 6 cada, né? Simbolizando as 12 tribos de Israel, representando o Senhor como sustentação de Israel, como um sustento de Israel. O pão, ele deveria ficar continuamente ali como uma oferta de alimento. No final de semana, então, os pães eram trocados, né? E só os sacerdotes é que poderiam comer aquele pão. Também farás um candelabro de ouro puro. De ouro batido se fará o candelabro, tanto o seu pedestal como a sua haste, os seus copos, os seus cálices e as suas corolas formarão com ele uma só peça. E esse castiçal ou candelabro, né, era um candelabro que continha então 7 lâmpadas a óleo para iluminar ali todo o tabernáculo. As lâmpadas acesas representavam a luz de Deus e a sua presença no meio do arraial. Era também conhecido, né, por alguns como candeeiro de ouro ou então menorá, né? Se você ouvir alguém falar candeeiro de ouro ou falar menorá, está totalmente correto, né? Esse castiçal, este candelabro, era conhecido então como candeeiro de ouro ou então menorá e ficava no lugar santo do tabernáculo, ali como você pode ver no desenho que nós fizemos no início deste capítulo. De seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro. Em um braço haverá 3 copos a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Também no outro braço 3 copos a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Assim se farão os 6 braços que saem do candelabro. Mas na haste central haverá 4 copos a modo de flores de amêndoa, com os seus cálices e as suas corolas. Bom, aqui corolas também pode ser, talvez na sua tradução da sua Bíblia, pode ser em maçãs também, né? Os versículos 33 e 34, então, se referem às 3 lâmpadas em um dos lados da haste do candelabro e as 4 lâmpadas, né, então, do outro, né? As 3 lâmpadas do outro também, e também a do centro. Todas elas tinham formas de amêndoa com um botão e uma flor semelhante ao lírio em cada braço deixado na lâmpada, né? Aqui era uma forma de amêndoa, tem alguns que dizem que era uma forma de maçã, mas essa era mais ou menos, né, a aparência então desse candelabro. E um cálice debaixo de 2 braços, formando com a haste uma só peça. Outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste. E ainda outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste. Assim será para os 6 braços que saem do candelabro. Então seria tudo numa peça só, né? Não poderia haver emenda. E nós vemos aí já desde o princípio, né? Desde o começo aqui no Antigo Testamento, a ideia de unidade, né? De como nós devemos estar unidos, né? E também de perfeição, que é o que Deus quer para nós, que sejamos santos, perfeitos, né? Claro, apesar que Ele sabe o quão falhos somos, mas nós temos que cada dia mais e mais tentar atingir a perfeição, né? A santidade e também aí a ideia de unidade, né? Nós precisamos estar unidos. A Bíblia diz quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Todas essas decorações do candelabro eram feitas em uma só peça de ouro, cuidadosamente trabalhada em todo o seu desenho conforme exigido por Deus. Não eram várias peças soldadas em uma só, mas sim uma peça completa, sem nenhuma emenda.
Os 6 cálices e os 6 braços formarão uma só peça com a haste. O todo será de obra batida de ouro puro. Então, tudo mesmo, né? Todo ramo tinha uma lâmpada, toda pecinha ali tinha uma lâmpada, né? E também havia uma haste central. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus cinzeiros serão de ouro puro. Bom, esses espivitadeiras, na verdade, são instrumentos, se você quiser anotar aí no seu caderno. Então, espevitadeiras são instrumentos, né, com formato de pinças que eram usados para apagar os pavios das lâmpadas. E tinha também os seus apagadores, para você anotar aí no seu caderno também, seus apagadores. Em algumas versões vão trazer a palavra pratos em vez de seus apagadores, vai trazer pratos, então também está correto. Alguns pensam ser bandejas, né, para sustentar as lâmpadas, mas outros pensam em ser receptáculos de azeite. Outros já opinam que eram bandejinhas para aparar os fragmentos do pavio queimado, né, quando queima ali aquele pavio, quando a gente tem uma vela e acende, né, faltou luz, a gente foi lá acender uma vela, vai caindo aquele pavio queimado. Então eles acreditam talvez que fossem bandejinhas para aparar esses fragmentos cortados das lâmpadas. E há também os que pensam que eram objetos para apagar as lâmpadas. Então não se pode dizer ao certo como era e o que era, né, na verdade, mas era algo desse tipo. Targ diz que essas espivitadeiras eram como garfos usados para tirar os pavios de dentro do azeite. Sabe aqueles pavios que caem e fiquem ali no azeite, como ficava ligado essas velas, essas lâmpadas eram ligadas direto, ficava então aquele óleo líquido ali, né? Aquela vela que escorria líquida, como se a gente coloca uma vela, fica aquela parte líquida, e às vezes acontece de cair um pedacinho de pavio ali e fica ali. Então eles acreditavam, Targui acreditava também que era um tipo de garfo para retirar, né, aqueles pequenos pavios, aquelas pequenas coisas que caíam ali. E os apagadores, ele acredita que seriam pequenos receptáculos, tipo uma taça onde eram postos os pavios queimados das lâmpadas. De um talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos estes utensílios. Atenta, pois, que os faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Amém. Então, nós vemos aí também que um talento de ouro puro pesava cerca de 50 quilos, para você anotar aí no seu caderno também. Um talento de ouro puro pesava 50 quilos. Eu quero encerrar essa nossa aula de hoje, esperando você para a próxima aula e desejando, claro, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, o seu ministério, a sua família, em nome de Jesus.